Olá, meu nome é Roberta Reis, sou pedagoga e a idealizadora do método Inclusão com Amor. O desafio de hoje é o toque infantil. TOC é a sigla para transtorno obsessivo-compulsivo. Obsessivo no sentido de pensamento, compulsivo no sentido de ações. O TOC ele pode acontecer em qualquer fase da vida. Na infância, é um transtorno que leva a muitas limitações. Pode ser passageiro, mas ele também pode se tornar repetitivo, e aí a gente precisa de ter um pouco mais de atenção. As crianças com TOC, elas não têm dificuldade de aprendizagem na escola, num sentido de déficit ou de transtorno de aprendizagem, não. Ela vai ter uma queda no seu rendimento escolar, pelo simples fato dela não conseguir cumprir determinadas atividades. Por causa das suas limitações, ela não tem mesmo controle sobre esses pensamentos que vai levá-las a alguma ação. Por exemplo, elas podem estar copiando um texto ou fazendo uma produção de texto e aí vem na cabecinha delas, vem no pensamento delas uma determinada palavrinha ou um número específico e aquele número ou aquela palavra lembra ela ou traz a ela o sentimento de que se ela grafar aquela palavra ou número vai acontecer uma tragédia, uma coisa muito ruim com algum familiar dela ou com ela mesma. Então ela bloqueia, ela não consegue dar sequência às suas atividades. Logo, o seu rendimento escolar vai cair. O TOC, frequentemente, ele se associa a outros transtornos, como, por exemplo, o TDAH, os tics, o transtorno do espectro autista, o transtorno bipolar, altas habilidades, esquizofrenias. Na verdade, ele pode se associar a vários transtornos. Qual que é a diferença do TOC e do TIC? O TIC é uma ação involuntária. A criança, na cabecinha dela, ela não planeja. Ela simplesmente, se ela tem o TIC de bater a mãozinha, ela vai ficar batendo, se é estalar o dedinho, ela faz isso involuntariamente. Ela não pensa, agora eu vou fazer isso. Já no caso do TOC, ela tem um certo planejamento. Ela pensa, ai meu Deus, se eu grafar essa palavra, minha mãe vai morrer. E aí ela planeja o que ela vai fazer. Então, o que ela vai fazer? Ela não vai escrever aquela palavra. Entendeu? Tem um planejamento no TOC, tem uma sequência. No TIC, não. No TIC é só um movimento repetitivo que ela faz de forma involuntária. Ok? Pode ocorrer a partir dos 3 anos de idade, pessoal. Raríssimo isso acontecer. TOC infantil, se aconteceu com 3 anos de idade, tem grandes chances de estar associado aí ao transtorno do espectro autista, tá? É comum acontecer um pouquinho mais velha criança. Se ele for diagnosticado com TOC com 3 anos, pode investigar que provavelmente está ligado ao transtorno do espectro autista. O TOC, ele tem uma característica que essa sensação de que algo extremamente ruim vai acontecer de acordo com a ação que ela tiver, esse conflito, ele tem que acontecer pelo menos 1 hora por dia. Se não for nessa frequência, pode ser que não seja o TOC. Vale a pena investigar? Sempre vale a pena investigar, tá? Mas normalmente um dos sintomas, uma das características do TOC é que aconteça esse conflito pelo menos 1 hora por dia. O que o TOC pode trazer para a criança? O TOC pode acontecer em qualquer fase da vida, adulto, adolescente ou criança. Em qualquer fase da vida vai gerar prejuízo para o indivíduo. Pensando lá na nossa realidade da escola, vai gerar quais tipos de prejuízo? Prejuízos acadêmicos, afetivos, emocionais e também sociais. Por quê? Por causa da perda de tempo, por exemplo. Ela pode ter um pensamento, essa criança ela pode ter um pensamento que se ela levantar daquela cadeira,
Algo muito ruim vai acontecer. E quando eu falo muito ruim, eles não têm controle disso, não. É muito ruim mesmo, alguém vai morrer, alguém que ela ama muito vai morrer, alguém vai ser atropelado, ela vai ter uma perda irreparável, alguma coisa extremamente ruim. Então ela vai ficar ali não sei quanto tempo, horas, sentada naquela posição, para que não prejudique, não aconteça nenhum tipo de tragédia. Além da perda de tempo, ela sente muita angústia, ela sente um medo muito grande, ela começa a romper com suas amizades, porque aí ela começa a ter esses pensamentos que levam ela às ações limitantes. É bem conflitivo e é realmente fora do controle. O que a gente pode fazer, o que é feito para o tratamento dessa criança que tem toque? Depois de levada ao médico, né, depois que ela for no neuro, que for diagnosticado que ela tem toque mesmo, o neuro vai entrar com um medicamento, ela vai precisar de um suporte psicopedagogo comportamental, mas nós, enquanto professores na sala de aula, podemos estar sempre atentos a sinais, e esses sinais podem estar fáceis da gente ver. Se o seu aluno começou a ter, de hora para outra, um comportamento muito triste, ele começa a se apresentar de forma muito tristonha, muito apática, diferente do que ele já se mostrou outrora, ou, por exemplo, ele começar a sentir uma falta dos pais absurda, mas tem que ser aquela falta absurda, não consegue se desligar dos pais. Na verdade, eles não conseguem se desligar dos pais porque eles acreditam que se eles se afastarem dos pais, algo de ruim vai acontecer, de inesperado e de muito ruim vai acontecer com esses pais. Então, é por isso que, de repente, ela tem essa necessidade imensa da presença dos pais. Tá? Esses sinais, eles são muito claros e pra gente lá na escola fica fácil da gente ver. Então, começando a perceber na grafia da criança, ela tá demorando muito para copiar do quadro, começa a prestar atenção, às vezes ela tá com uma necessidade de perfeição de um traçado, isso também é característica de toque. Vale a pena a gente gastar 2 ou 3 minutos pertinho da carteira dessa criança sem ela perceber a nossa presença. Vá observando se esse traçado que ela está fazendo para ter um traçado de letra mais perfeitinho, se é apenas um capricho ou se é algo que está trazendo sofrimento para ela, porque se for, é um sinal que vale a pena chamar a família para conversar. Ok? Gostaram desse vídeo? Então quem gostou, clica no like aí embaixo. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, Roberta Reis Pedagoga. Clica lá no sininho, porque assim você vai receber todas as notificações. Sempre a gente está postando novidades, todas as semanas, na verdade, a gente tem novidades aqui no canal. Também lá no Twitter, Pedagoga Reis. Deixe aqui embaixo os seus comentários, as suas sugestões, as suas dúvidas. Isso vai contribuir para os próximos vídeos. E não se esqueçam de compartilhar. Nesse momento pode ter uma pessoa precisando de uma dica, de um toque, de um pouquinho mais de conhecimento sobre o desafio do toque. E a gente pode contribuir compartilhando esse vídeo, compartilhando mais informações. Até a próxima!